pelo próprio Hernan Crespo. Como se paga a conta? Perdendo alguns jogos para recuperar os jogadores. A conta no Campeonato Brasileiro a cobrança já é alta. Então, ela deveria se limitar ao Campeonato Brasileiro. O São Paulo não deveria estendê-la a outros torneios. O São Paulo tem hoje, coloca hoje em campo o time reserva, além de poder descansar e ir recuperando a equipe, porque a equipe do pós-estadual até agora já melhorou consideravelmente, é importante que se diga isso, independentemente do resultado de hoje, o São Paulo já consegue fazer bons períodos de jogo, já consegue em alguns momentos reproduzir aquilo que o Crespo gosta, um jogo muito físico, do perde e pressiona, que a gente falava lá desde o estadual, que tinha muita dúvida que o São Paulo conseguiria manter, que era essencial para manter o desempenho, né? O São Paulo, se fizesse a poupança hoje, poderia colher com juros o seu investimento na quarta-feira contra o Vasco da Gama. Aí, dependendo da situação, quem sabe um time misto ou até um reserva contra o Palmeiras na outra semana. Se consegue classificação contra o Vasco, o time tem mais tranquilidade ainda. E aí vai para os jogos dificílimos contra o Palmeiras na Copa Libertadores. O São Paulo decidiu colocar os seus principais atletas, né? Pelo menos não saiu ninguém machucado, o que já é uma grande coisa, perto do que a gente tem visto no São Paulo. Mas é algo que o São Paulo precisa uma hora fazer. O São Paulo está recuperando, sem dúvida nenhuma, o time, poupando os jogadores ou colocando os jogadores por períodos menores em campo. Mas eu acho que tinha que fazer isso de uma maneira mais radical, mais brusca. Enquanto teve pernas, foi capaz de fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo. E quando morreu, tomou o segundo gol, não teve nem como esboçar, né, ser um competidor diante de um time tecnicamente mais forte. O Palmeiras é uma pedreira lá na frente, na Libertadores. É bom que o São Paulo tenha isso em mente e que esse planejamento seja executado. Eu não sei se o São Paulo, por exemplo, agora pode colocar esses jogadores que atuaram na partida contra o Flamengo, também contra o Vasco da Gama. Por isso que eu não consigo entender, às vezes, que tipo de planejamento está sendo feito no São Paulo. Lógico, antes que pegue no meu pé, que planejamento serve para aumentar e diminuir, ou, se for equivocado, diminuir a chance de ganhar. Ele não define se você vai ser eliminado ou não de um campeonato. Ele apenas aumenta ou diminui a chance, como foi no estadual, quando colocaram todas as fichas, o que aumentou a chance do time ser campeão do torneio, que a diretoria achava que era prioridade. Aqui a gente está num momento em que é preciso voltar alguns dias e lembrar de tudo que foi dito sobre a atuação do São Paulo no jogo da classificação contra o Racing na Argentina. Tremenda atuação, escalação corajosa, futebol ofensivo, atento a todos os detalhes, alguns desempenhos individuais extremamente valiosos para o que o São Paulo conseguiu naquela noite, uma etapa vencida, um problema resolvido, porque a gente não pode esquecer, as atuações do São Paulo no Campeonato Brasileiro vinham se aproximando da data do confronto com o Racing e a situação, como disse o Crespo, era crítica. Ele não usou essa palavra para se referir à situação do time em relação ao potencial, o que se pode fazer, o que vai dar. Ele estava falando sobre os jogadores que estavam indisponíveis, machucados e tal. Mas o impacto naquilo que é o projeto é bastante evidente. Então ele estava, sim, falando sobre o momento, naquele dia. Então vamos lembrar disso. Vencida essa etapa, e o medo era de uma desclassificação, São Paulo correu esse risco, tivesse tomado aquele gol do Racing no final do jogo, não sabemos o que poderia ter acontecido na volta, e agora o São Paulo poderia estar desclassificado. Não está, por próprio mérito, venceu essa etapa e afastou um problema. Isso não significa que a temporada tenha voltado para o rumo de uma hora para outra. Venceu na Argentina, classificou na Libertadores, então tudo está resolvido. Não. Aquilo é fruto de uma atuação, de decisões tomadas pela comissão técnica para vencer o Racing fora e se classificar na Libertadores. Isso não quer dizer que o São Paulo não está mais enfrentando nenhum problema decorrente das decisões tomadas para ser campeão estadual. Isso continua sendo um problema a ser enfrentado, como vimos hoje. Professor, e agora o que fazer, hein, nessa sequência? Vamos lá, hein? Foi o que o Birner levantou aí, né? Vamos lá. Vasco é mata-mata, é Copa do Brasil, é dinheiro no bolso, São Paulo precisa, né? Quanto mais avançar, mais dinheiro vai entrar. Título nacional. Que o São Paulo não tem. Inédito. Copa do Brasil, Isso. São Paulo não tem, né? Acho que é isso que o professor está falando, né? Inédito, não é isso? E nós temos aí o Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo está próximo ali da zona do rebaixamento.
mas tem várias rodadas. Não dá para pensar mais em ser campeão. São Paulo, já há algum tempo, São Paulo não briga pelo título brasileiro, né? Fazer o quê, professor? Do ponto de vista racional, seria exatamente o que o Vitor falou. Agora, do ponto de vista racional também, o São Paulo não teria colocado em risco, por exemplo, a primeira colocação do grupo na Libertadores em nome de um campeonato paulista. E fez isso. Uma vez que fez, agora a diretoria tem que segurar na mão de Deus e ir junto com o Crespo. E ele já deu sinais disso numa coletiva. Ele praticamente disse, por favor, não me arranquem a escada e me deixem com a brocha na mão. Então, tem que assumir. Eu acho que as coisas estão se resolvendo para o São Paulo, até do ponto de vista da matemática. Me parece claro, mais claro do que para qualquer outro clube em qualquer outro momento, que a prioridade agora tem que ser as Copas. Recupera para as Copas, tanto para a Copa do Brasil quanto para esse confronto contra o Palmeiras, e vai tirando o pé da lama do brasileiro. Eu acho que até com uma dificuldade maior do que, claro, do que se esperava. Ninguém esperava o São Paulo com tão poucos pontos a essa altura. Mas a tendência é que, inclusive em relação às Copas, o São Paulo tenha no brasileiro mais tempo e mais jogos para não ficar patinando. Então me parece muito claro, as coisas estão se resolvendo para o São Paulo. Essa situação é muito clara nesse momento. O São Paulo tem que priorizar Copas. Ele tem condição real de ser campeão da Copa do Brasil. Se você comparar o potencial do São Paulo com os outros participantes da Copa do Brasil, até porque o Palmeiras, por exemplo, já não é participante da Copa do Brasil, o São Paulo tem condições reais de ganhar essa Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, sim, ao final do ano, será o grande título. Professor, desculpa te interromper, é que assim, a gente até consegue, eu consigo te ouvir aqui internamente, mas parece que no ar o pessoal não tá te ouvindo, deu um probleminha aí. Daqui a pouco eu volto com você. Só o Pedro Ivo então para completar. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco a vitória do Atlético Mineiro com destaque para o Hulk, 3-0 para cima do Bahia, 2 gols do Hulk. E a gente vai colocar o Palmeiras também nessa conversa porque é o líder do campeonato, venceu o Fluminense. Mas para fechar então nessa linha aí, ô Pedro, eu tô vendo aqui, tava até olhando aqui para o lado porque tá dando uma olhada na tabela. São Paulo é o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 11 pontos. O Sport está jogando nesse momento, está empatando com o Ceará, está chegando ali a 10, pode chegar a 11, enfim. Mas o São Paulo, se não vencer o Palmeiras na próxima rodada, e talvez na outra lá o Atlético Paranaense tiver algum tipo de dificuldade, ele pode entrar na zona do rebaixamento, inclusive. Mas vamos supor que ele se classifique contra o Vasco. É o que o pessoal está falando. Vamos apostar tudo nas Copas. Copa do Brasil. Aí ele se classifica contra o Vasco. Tudo bem, tranquilo, entrar momentaneamente na zona do rebaixamento, perder para o Palmeiras, né? Principalmente aí o confronto que vai ser uma prévia do que vai ser a Libertadores? Pro Pedro tudo bem, ele achou que o estadual compensava. Tudo bem, tudo. Olha aí, ó, você viu, rapaz? Mas tô. Que Estocada daqui. Que desnecessário, hein, rapaz? O programa caminhava tão bem, ó. Golpe baixo. Paz, amor, golpe baixo, mas não tem problema, não. Estocada carnívora de Ele estava entalado. De um vegano. Entalado desde... Desculpa, dona Desde Marluce. por volta das 18 horas, ele estava entalado. Ele ia ter que botar pra fora em algum momento. Não, ele tava isso. Mas tudo bem. Ele que é vegano acabou de trazer o espeto lá do... Isso não é venda da vitória, não, é paz e amor, tá? Esse papo aí de Mais esse quadro, tá? defender animais, sabe? Agora ele vai dormir tranquilo, isso leve. é pela preservação. O problema é quando ele tromba com humanos, aí ele vem assim, ó, pá! Quando ele tromba com humanos é um perigo. Agora, respondendo a sua pergunta, William, sem cair na provocação barata do digníssimo Vitor Ernesto, que eu não vou... Prometi que eu não cairia nessa provocação. Você passou a bola pro professor e falou assim, o que fazer? Eu acho que está muito claro, né? O que fazer é não achar que está tudo bem na situação do Campeonato Brasileiro, porque avançando aí para 1/3 de campeonato praticamente, você brigar ainda contra o rebaixamento não é bacana, só que é bom entender que isso é fruto de uma escolha que foi feita, não exatamente fruto de um recorte atual. O que fazer é que entender também que esse 5-1 de hoje não é definitivo como algo tudo está errado, tomamos uma sova dentro do Maracanã, uma sacolada, então muda tudo, se não mudar tem jogo... Não é isso.
tem 60 minutos, o tal prazo que o Vitor até cita, né? 60 minutos. Hoje não bastou. Hoje tinha um Flamengo pela frente, tinha um Bruno Henrique pela frente. No meio de semana, bastou. Tinha um controle de jogo contra o Racing, que não ia entregar exatamente a mesma qualidade para reverter uma situação. Então você conseguiu se trancar e segurar aquela situação com um placar mais bem construído até naquele início de segundo tempo. Então é entender que não está tudo errado, é entender que esse recorte e rebaixamento não deve ser a sua realidade até o final do ano. E entender que aí eu concordo, acho que todo mundo aqui na bancada, o fã de esporte, que as Copas devem ser prioridades e podem ser prioridades. A partir disso, você equilibrar. Infelizmente, vou ter aqui que concordar com o Vitor, não deveria hoje, até pelo tratamento que ele me dispensou, mas é começar a dosar sim em algumas situações que ele vem batendo nessa tecla durante a semana, de jogos do Campeonato Brasileiro que podem ser poupados pela situação das Copas. Não é que está na zona de rebaixamento hoje que vai ser uma realidade até a 38ª rodada, até porque o time já apresenta uma evolução pós aquele início turbulento de Brasileiro, então não vai ser essa a realidade de rebaixamento. É focar, fazer a sua pontuação, olhar para as Copas e dosar a participação, porque o São Paulo talvez precise entregar mais que 60 minutos em confrontos mais agudos, seja da Libertadores, sejam clássicos, sejam confrontos da Copa do Brasil. Muito bem. Eu preciso fazer um intervalo. O professor quer concluir rapidinho, porque deu problema. Eu resumo facinho isso aí. Nas Copas, pé no acelerador. No Brasileiro,